Um dos povos que mais se destacaram na região da Mesopotâmia, no final da Idade do Bronze, foram os assírios. Com seu forte comércio e marcante presença militar, fundaram um império que durou vários séculos e que marcaram a história geral até nossos dias. Mas antes de começar nessa viagem, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam um pouco mais sobre a história geral e como ela se reflete até nossos dias. O povo assírio é originário de várias tribos semitas que se estabeleceram na região norte da Mesopotâmia, tendo como ponto inicial a cidade de Assur. Inclusive, a origem acadiana desse nome, Assur, é usada para nomear esse povo. A cidade de Assur provavelmente foi fundada em algum momento entre 2900 a 2350 a.C., no que foi conhecido como o período assírio inicial. E apesar de ser uma região árida, a cidade de Assur tinha um forte posicionamento estratégico, localizado numa colina acima do rio Tigre, favorecendo a defesa contra tribos invasoras. E a civilização assíria é normalmente dividida em 5 períodos: período assírio inicial, período assírio antigo, período assírio médio, período neo-assírio e período do pós-imperial. Nesse vídeo, veremos os 3 primeiros períodos classificados. O período assírio inicial, conforme mencionado logo no início, foi onde comunidades tribais se juntaram em volta de pontos estratégicos e com apelo religioso antes de se tornar uma cidade-estado. Mesmo com poucas evidências arqueológicas desse período, é possível afirmar que a região foi inicialmente habitada pelo povo Hurrita, onde se cultuava a deusa da fertilidade chamada Ishtar. Possivelmente, a cidade tinha sido originalmente chamada de Baal-til, nome usado em épocas posteriores para se referir à parte mais antiga da cidade de Assur. Os ancestrais de origem semita dos assírios se estabeleceram nessa região, assimilando ou deslocando o povo Hurrita daquela área por volta do período do Império Acádio. E fundada em um local seguro e sagrado, a cidade chegou a ser divinizada por esse povo que adorava o deus Assur, dando o nome de sua divindade para a sua cidade. E não há evidências desse período que comprovem a independência de Assur, mas sim que foi dominada pelo Império Acádio nesse período, onde usufruiu uma prosperidade lembrada como sendo uma era de ouro para o povo assírio, mas que com a queda do Império Acádio foi presa fácil pelos povos Lulubi, que invadiram e saquearam a Mesopotâmia naquele período. E por cerca de um século, houve uma fragmentação na Mesopotâmia, onde surgiram várias cidades-estados, que só foram unificadas no período da terceira dinastia de Ur, dos Sumérios. E, sob domínio sumério, Assur teve relativa liberdade, e por ser uma cidade periférica para os Sumérios, não sofriam tanta pressão, desde que demonstrassem obediência e prestassem homenagens ao rei de Ur. O período de domínio sumério em Assur chegou ao fim quando o último rei da dinastia de Ur, Ibbi-Sin, perdeu seu controle administrativo nas regiões periféricas de seu império e Assur tornou-se assim uma cidade-estado independente sob seus próprios governantes, começando com Puzur-Assur I, por volta de 2025 a.C., iniciando o que é classificado como período assírio antigo. Diferente de outras cidades-estados, onde seus suzeranos aproveitaram o vácuo de poder que os sumérios deixaram para se autoproclamarem reis, Puzur-Assur I e sua dinastia se limitavam a se chamar de Isiaq, ou governadores, sendo que para eles o único rei, ou Saar, era seu deus Assur. Outra explicação pode ser que a população não devia passar de 10.000 pessoas na época de Puzur-Assur I, e provavelmente isso afastava ambições maiores de dominar outras áreas de forma política e militar. No entanto, esse período foi marcante na expansão comercial da cidade-estado de Assur. E embora política e militarmente fossem inexpressivos, a sua rede de comércio tinha grande influência no norte da Mesopotâmia, e alcançava desde os montes Agros até distantes nações como os hititas, na Anatólia. Chegaram inclusive a fundar colônias comerciais, ou caruns, em vários locais, como a cidade de Kultep, na Anatólia.
E vale destacar que no sítio arqueológico de Kutep foram encontradas 22.000 tabuinhas de argila cuneiforme que atestam essa rede comercial assíria, mostrando que essa colônia era uma de muitas outras colônias nessa rede comercial, que proporcionava uma grande riqueza para os cofres de Assur, mesmo sendo relativamente pequena e sem histórico de sucessos militares. E durante o período assírio antigo, essa fraqueza militar ficou evidenciada quando o rei amorreu Sanzedade I conquistou e depôs a dinastia de Pazurusur I, tomando Assur e várias outras cidades ao norte da Mesopotâmia, fundando o reino da Alta Mesopotâmia. E para governar esse novo reino, Sanzedade I estabeleceu sua capital na cidade de Subat-Enlil, em 1785 a.C. da Era Comum. E sob o reino de Sanzedade I, Assur permaneceu uma cidade distinta e continuaria com sua vasta rede comercial, visto que isso era importante para Sanzedade, e ele até teria renovado a cidade por reconstruir os templos de Assur. E embora permanecesse como um conquistador estrangeiro aos olhos dos habitantes locais, era respeitado pelos locais e lhe pagavam tributos. E depois de uma luta prolongada ao longo de décadas, com os poderosos reis amorreus, Sanzedade I e seu sucessor Esmedagã I, o famoso rei amorreu, Hammurabi, da Babilônia, tomou o controle sobre as colônias seculares da Síria, na Anatólia, e depôs a dinastia de Sanzedade do poder. E nesse período, Assur vivenciou um turbilhão de guerras e mudanças políticas após o reino dos amorreus. E de acordo com a lista de reis assírios, o único registro que temos daquela época, houve disputa pelo controle de Assur entre os descendentes amorreus de Sanzedade, entre os assírios nativos e os hurritas. E nesses jogos pelo poder, um rei emerge e seu nome é Belbane, o fundador da dinastia Adácida, que reinou os assírios por 1000 anos. No entanto, a invasão do rei hitita Mursili I em 1531 destruiu o antigo Império Babilônico dominante, permitindo que surgissem os reinos menores de Mitanni, no norte, e no novo reino da Babilônia, agora dominado pela linhagem cassita, ao sul. Por volta de 1430 a.C., Assur foi subjugada pelo reino Mitanni de etnia hurrita, e esse domínio durou até 1360 a.C., quando houve outra invasão hitita, agora pelo rei Supílio-Lima I, que invade, saqueia e assimila por completo as cidades hurritas do reino Mitanni. Após sua invasão, a Síria conseguiu se libertar de seu suzerano, alcançando a independência mais uma vez sob Assurbanipal I, cuja ascensão ao poder, independência e conquistas de territórios vizinhos tradicionalmente marcam a ascensão do Médio Império Assírio. Assurbanipal I foi o primeiro governante assírio nativo a reivindicar o título real Sar, ou rei. A ascensão da Síria foi entrelaçada com o declínio e queda do reino de Mitanni, seu antigo suzerano, o que permitiu aos primeiros reis assírios médios expandir e consolidar territórios no sul da Mesopotâmia. E sob seus famosos reis guerreiros, Adinariri I, Salmaneser I, Tukulti-Ninurta I, a Síria começou a realizar suas aspirações de se tornar uma potência regional significativa. Esses reis fizeram campanhas em todas as direções e incorporaram uma quantidade significativa de território ao crescente Império Assírio. Sob Salmaneser I, os últimos remanescentes do reino de Mitanni foram formalmente anexados à Síria. E um dos reis do período do Médio Império Assírio mais destacado foi Tukulti-Ninurta I, que trouxe o Império Assírio à sua maior extensão. Realizou campanhas contra os hititas, empurrando-os para fora da influência do norte da Mesopotâmia. E o ápice dessa campanha militar foi sua vitória na Batalha de Níria, em 1237 a.C. Esse monarca também conquistou a cidade de Babilônia, que se tornou em um reino vassalo dos assírios entre 1225 a 1216 a.C. Tukulti-Ninurta também foi o primeiro rei assírio a tentar mudar a capital de Assur, inaugurando a nova cidade chamada Kar-Tukulti-Ninurta, em 1233 a.C.
O rei Tukulti-Ninurta I continuou o expansionismo, e ao derrotar os babilônios e os hititas, mantém a política de relocação de populações iniciada por Adenarire I. Porém, a Síria entrou em um período de estagnação após a sua morte, em 1207 a.C., ocorrendo assim um conflito interdinástico e uma queda significativa no poder assírio. Os sucessores de Tukulti-Ninurta I foram incapazes de manter o poder, e a Síria tornou-se cada vez mais restrita apenas ao seu território natural. E esse período de declínio coincidiu amplamente com o chamado colapso da Idade do Bronze, onde vários povos vizinhos também sofreram de uma fragmentação similar. E muito embora alguns reis nesse período de declínio, como Assur-Dan I, Assur-Rexixi I, Tiglat-Pileser I, trabalhassem para reverter esse declínio e fizessem conquistas significativas, suas conquistas foram efêmeras e instáveis. Porém, sob o reino de Assur-Dan II, territórios perdidos foram reconquistados. Realizando campanhas no norte e noroeste, conseguiu reverter o declínio assírio. Após a morte de Assur-Dan, a cronologia do Império Neo-Assírio começa a ser contado. E isso acontece porque, além de reconquistar e impor seu poder, o Império Assírio expandiu como nunca antes havia feito. E na parte 2 desse vídeo, veremos como o período Neo-Assírio se destacou e como deixou sua marca no mundo. Então, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal para o próximo episódio dessa história sobre os assírios e como eles expandiram e dominaram o mundo do seu tempo. Até a próxima!